Eu sou a Denise e esse é o Chefe Oséias. Seja bem-vindo à Cozinha de Oz. Olá, pessoal! Hoje na Cozinha de Oz faremos uma preparação incrível. Denise, o que você gosta de comer na padaria? Gente, eu adoro doce, eu adoro salgado também. Mas sabe o que tá faltando, Oséias? Aquela receitinha de croissant. Então hoje nós faremos um croissant maravilhoso, super folhado pra você. E você vai ensinar o ponto certinho, né? Porque assim, às vezes eu amo croissant, gente. Só que às vezes fica aquela massa muito pesada por dentro, parece aquela massa pastosa, sabe? Embatumado, fica mesmo. O croissant é uma massa que é semi-folhada, então são camadas de massa e de gordura. E às vezes você não deixa essa direita, ele acaba ficando cru. E a gente vai entender aqui no canal, na Cozinha de Oz, o passo a passo e a técnica para fazer o croissant, que é considerada uma preparação às vezes até complicada. Mas a partir do momento que você entende a técnica, você vai ver que é muito fácil de se fazer. Mas antes de a gente iniciar, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, compartilhar, ativar o sininho e comenta aí o que você está achando. A gente precisa da sua ajuda para esse canal bombar, beleza? Beleza, Oséias. Então agora vamos começar essa receita aí que eu estou muito ansiosa para aprender, gente. Que não é uma receita muito fácil, né? Então presta atenção, fiquem ligadinhos que o chefe vai ensinar passo a passo. Pessoal, para essa receita a gente vai usar 560 gramas de farinha de trigo. A ideia realmente é fazer um pão. Primeiro a gente faz a massa para depois colocar a gordura e realmente fazer as camadas, folhar ela. Folhar. 10 gramas de sal, 55 gramas de açúcar. A gente está colocando demerara, mas pode ser açúcar refinado, cristal, tanto faz. A gente vai colocar 10 gramas de leite em pó. O leite em pó é para dar maciez? Isso, vai dar maciez. Toda a gordura que entra na massa, ela vai dar maciez, tá? Tanto o leite em pó, quanto o ovo, quanto a manteiga. Aí a gente vai utilizar aqui fermento instantâneo, fermento biológico instantâneo. Pode ser o fresco também. A gente vai usar 8 graminhas, tá? Então já pode misturar direto nos secos. Primeiro mistura os secos. Incorporou os secos, aí a gente vai vir com a água. Aqui a gente tem uma quantidade de água de 280 ml de água, mas não adiciona tudo, adiciona um pouquinho, reserva. Depois que a gente misturar, a gente vai entrar com uma gema e margarina comum, tá? Que são 30 gramas de margarina comum. Que isso daqui tudo vai na massa. Incorporou até hidratar a farinha está hidratada, aí a gente vem com a gordura, que é a manteiga, a gema. Ó, e aqui a gente vai dando ponto com a água. Não joga tudo de uma vez, adiciona aos poucos. E aí a gente vai ter que sovar isso daí com a mão, tá? Tá. Primeiro a gente vai misturando aqui, né? Pra gordura pegar bem, hidratando a farinha. E depois tudo na mão. Para folhar a gente vai usar essa margarina aqui, que é margarina para folhados. Pode fazer com manteiga? Pode fazer com manteiga, mas é interessante fazer com manteiga num ambiente onde você tem um ar condicionado. Aqui, como está muito quente, se eu for usar a manteiga, eu vou ter muito trabalho. Eu vou ter que colocar essa manteiga na geladeira, a massa na geladeira. Essa margarina para folhar, ela facilita muito o processo. Ela é uma margarina mais rígida, né? Ela é Isso. especial para folhar mesmo. Isso. Tá. Própria para fazer folhados. Tá. Então, se você quer aquele croissant bem típico de padaria, gente, tem que comprar essa margarina aí. Ela custa muito caro, Zé? Não. Nem não tem custa. diferença de sabor. Diferença de sabor tem. Tá? Tem? Na verdade é assim, gente. Olha, gente, não tem comparação um croissant com manteiga e um croissant com essa margarina para folhar. Essa margarina para folhar, como ela é gordura vegetal emulsionada, depois que esfria o croissant, você sente esse sabor residual de gordura, essa untuosidade. A manteiga, quando você faz um croissant com manteiga, ele dá mais trabalho no momento de elaboração, mas depois de assado ele fica incrível porque a manteiga derrete na boca. A margarina para folhar não, a gente sente um pouquinho dessa textura untuosa, né, de gordura na boca. Só que tem a diferença de preço. Essa da margarina ela é bem mais barato comparado a uma manteiga. A manteiga é cara. Então vale a pena, pessoal. E um pacote desse de 1 kg dá aí pra fazer quantas vezes? Uma receita dessa? Hoje a gente tá usando só. Metade. Hoje a gente vai usar 200 gramas para 1 então, kg de massa. Então beleza. Tá Rende bom? bastante. Então vale a Tira pena. daqui, dá bom sovar. Mas de modo geral, a maioria das padarias usam essa margarina mesmo para folhar, tá? São poucos estabelecimentos que usam manteiga porque a manteiga tem um custo muito alto.
E aqui é literalmente rasgando a massa, sovando ela bem. Ó, a manteiga não vai agora, tá, gente? A manteiga só vai no momento de folhar mesmo. Mas pra folhar, a massa tem que estar bem desenvolvida. Pessoal, ó, esse é o ponto, tá? Ó, ela já chega nesse ponto aqui, dá quase ponto de véu. Ela fica bem hidratada, olha. Então chegou nesse ponto, a gente vai bolhar ela. Vai colocar no plástico, deixar descansar pelo menos uns 10 minutinhos na geladeira. Beleza? Só pra ela dar uma relaxada e a gente conseguir abrir ela sem ela ficar muito esticada. Enquanto isso, a gente vai abrir a manteiga. Esse esquema de colocar no saquinho, Zé, é pra não ressecar a massa? Pra não ressecar. Então é Se ela sempre ficar importante. ressecada, aí é ruim abrir. Pessoal, enquanto a massa está descansando lá 10 minutinhos, nós vamos abrir a manteiga. É legal abrir ela, fazer ela uma placa, porque facilita o processo. Já que a gente não está usando manteiga, a gente está usando margarina para folhar. Manteiga, coloca um plastiquinho para abrir ela, facilita muito o processo. Não deixe essa manteiga na geladeira, essa margarina. Se fosse manteiga de verdade, a gente deixaria na geladeira para ela ficar firme. Tá. Como essa margarina ela já é firme, não deixa ela na geladeira, senão ela rasga a massa. Tá, Bom? o tempo inteiro, então ela sempre vai ficar no armário. Isso, temperatura ambiente mesmo. Tá. Porque é margarina para folhar. Ó, deixa ela meio assim, ó. Arrumei as pontas. Esse daqui tá um bom tamanho. Tá? Agora eu vou pegar a massa lá na geladeira que já deu tempo pra gente abrir ela. Deixar aqui pra mim. Aí, ô Zé, a espessura para abrir é essa aqui mesmo, né? Não precisa ficar mais Isso. fininha não, Se né? ficar muito fino é ruim, se ficar muito grosso também é ruim. Então, se a gente deixar nessa espessura, tipo, meio centímetro, tá bom. Pessoal, um pouquinho de farinha aqui pra gente abrir a massa, pouquinho, não coloca muito porque senão ela resseca, tá? Tá. Ó, tá vendo que ela já tá fermentando já um pouquinho. Acho que a gente deixa ela na geladeira porque além de descansar, ela controla um pouquinho a fermentação. Ela fermenta muito rápido e você não tem como trabalhar, né? É, dificulta bastante. O legal é você abrir como se fosse uma cruz ou retangular. Mas aqui com uma bancada pequena eu vou abrir assim mesmo. Zé, tá linda essa massa, né? E eu poderia fazer pão, sei lá. Pode. O coração é um pão. A única diferença é que a gente vai fazer ele folhar agora, né? Uma pizza com essa massa. Pode. Não é o ideal porque ela é muito macia pra pizza, mas dá pra fazer sim. Mas o pão de boa. Sim, tranquilo. Ó, meninas, vamos colocar a gordura aqui bem aqui no meio. E a gente vai fechar ela. Envolve ela bem aqui. Pra realmente não fugir a massa. Não fugir a manteiga. Isso, não fugir a manteiga. Tá fermentando e o cheirinho tá incrível. Beleza, coloquei. Agora só a gente vai abrir ela. Meio ponto. Tenta não passar aqui na ponta pra não amassar a ponta, tá? Tá. Senão a gordura acaba vazando. A gordura pode sair pelas pontas. Então abre no comprimento. Depois vai acertando a espessura, que é a largura da massa. Ó, deixa a massa mais retangular pra gente aproveitar mais ela, tá? Então divide em 3 partes. Aqui a gente vai fazer uma dobradura simples. Metade aqui, depois cobre a outra metade. Então se você observar que a gente já tem 1, 2, 3. Né? 3 camadinhas. 3 camadas. E aí cada camada tem massa, gordura, massa. Massa, gordura, massa. Assim que ela vai folhando, porque a gordura impede que a massa grude uma na outra. E aí quando for pro forno ele vai criar várias camadinhas. Olha, interessante. Então Farinha. literalmente a gordura vai dentro da massa, mesmo como se fosse um recheio. É isso aí. Um pouquinho de farinha. A gente pode deixar ela descansar pelo menos 5 minutinhos. Se ela estiver fermentando muito, deixa na geladeira. Se não, pode deixar em cima da bancada mesmo. Cobre com plástico. Só para ela dar uma relaxada, ela não ficar tão elástica. Pessoal, a gente vai abrir novamente. Descansou um pouquinho. E abre no sentido da dobradura, tá? Ó, então coloca a dobradura assim. E abre o comprimento primeiro.
Pessoal, ó, última dobradura de novo, em 3 partes. Sempre vai dobrando em 3 partes e abrindo. Pode ser em 3 ou em 4, mas eu só fiz em 3 aqui. Essa daqui é chamada de dobra simples. Tem a dobra dupla, que é assim, ó. Que é em 4 partes. Aí você tem 4 camadas. Mas como eu já fiz 3, eu vou fazer só ela simples mesmo. E aí você tem a quantidade certa de abrir ou você que vai vendo? Não, no máximo 3 dobras pro coração. Mais do que isso ele começa a estourar. Tá? Mais 5 minutos na geladeira, depois a gente já abre direto. Pessoal, um pouquinho de farinha e a última vez. Pessoal, ó, para fazer o coração a gente vai cortar ele aqui como se fosse uma torre Eiffel, como coração. Tá? Corta ele como se fosse uma torre Eiffel. A gente vai fazer sem recheio. O pessoal tá aqui me batendo, mas o coração ele é sem recheio. Se colocar muito recheio, a massa fica embatumada mesmo. Vou mostrar só como se coloca o recheio. Ô Zé, esse eu também poderia fazer ele doce? Colocar chocolate? Essa massa serve, né? Pode. Só que aí pra colocar chocolate, a gente não corta ele assim em triângulo. Na verdade você corta ele, fica um retângulo, você coloca uma plaquinha de chocolate, enrola o outro lado também. É que aqui no Brasil a gente recheia tudo. Né? Então coloca o recheio aqui e vem enrolando. Mas o croissant realmente, o ideal é não rechear porque ele tem uma quantidade muito grande de gordura. Por isso que às vezes a gente compra um croissant e sente ele embatumado ou cru no meio. É muita umidade, né? Ah, tá. Quando a gente coloca o recheio, fica aquela umidade, acaba não assando como se deve. Isso, bem né? no centro. Tá. Ó, faz um cortezinho aqui, beleza. Cortezinho. Vou tirar só um pouquinho de farinha que tem embaixo aqui também, ó. E é só enrolar. Nossa! Pega ele aqui e só vai enrolar. Tá? Quanto mais dobra ele der, mais bonitinho ele fica. Ó. Só precisa tomar cuidado com o excesso de farinha aqui, ó. Tá vendo que tem bastante farinha. Mas aí depois a gente pode passar, Isso, a gente né? vai pincelar uma gema aí. Pincelar alguma coisa aqui pra não ficar com essa farinha toda. Senão fica manchado. Deixa eu fazer o teste. Só um cortezinho aqui. Aqui? Isso, só enrolar. Isso, só que enrola. Tem que sempre enrolar ele no centro. No centro. Ai, que lindo, gente. E aí, na hora de assar, essa lingueta aqui pra baixo, tá? Porque senão ele solta. Ah, tá. A linguetinha aqui, ó, que sobrou pra baixo. Então, Ai, que lindo, gente. Nossa. Não imaginava que era assim. Ó, se fosse colocar um queijo, se fosse rechear aqui, gente. Muito queijo aqui. Tira um pedacinho. Coloca o queijo bem aqui no meio, ó. Tá vendo, ó? Tá. Bem aqui no meio. Aí você dá uma... Como se fosse uma apertadinha aqui pro recheio ficar aqui. Dá uma esticadinha. E vai enrolando. E vai enrolando. Tá? Esse pedacinho, como era ponta, ele ficou mais feinho, mas é pra entender a ideia de recheado. Tá. Beleza? O croissant, como é um pão, ele precisa fermentar, mas a gente não pode deixar ele fermentar muito. Se ele fermentar muito, quando ele ir pro forno, ele vai acabar estourando. Porque ele não aguenta, né? Que a gente tem que lembrar que são várias camadas. Camada de massa e camada de gordura. Dá uma limpadinha nele. Senhores, usem pincel, aquele pincel de rabo de cavalo. É bem melhor que esse pincel aqui, tá? A gente vai pincelar a gema. Aqui não vamos untar porque essa forma já é untada, né? Ela tem teflon. Caso contrário, precisa untar, tá? Então pincele ele bem. Eu tô pincelando aqui no prato pra já não sujar a forma, tá? E não sujar a coleguinha. Então pincela ele bem pra ele ficar bem douradinho. E aí tira o excesso de ovo pra não ficar parecendo ovo frito, sabe? Em cima. Tá. Pessoal, pincelou, a gente vai deixar ele fermentar um pouquinho, coisa de tipo 20 minutinhos. Se fermentar demais, ele estoura todo, a massa rasga, tá? Então, uns 20 minutinhos só fermentando, depois a gente leva no forno, porque ele vai ter aquele salto no forno, beleza? E não pode ser muito. Pessoal, agora que ele fermentou mais um pouquinho, a gente vai levar pro forno, tá? O forno é 180, 170 graus, até ele ficar levemente dourado.
em torno de uns 20 a 30 minutinhos no máximo. Tá bom? Rapidinho, né? Rapidinho. Pessoal, agora que o coração já tá assado e já esfriou um pouquinho, é o momento da gente comer. Vamos lá, Denise, degustar. Gente, o cheiro tá incrível. Vocês não têm noção disso daqui assando no forno. Ai, que delícia. E muito simples, muito rápido. Delícia, bem folhadinho. Olha. Você vê as camadas. Sem recheio, sem nada. Ó, tá vendo? Consegue ver todos folhados. Super leve. Delicioso, gente. Se vocês gostaram, não esqueça de dar o like. Tchau, gente. Incrível. Faça aí, comente aí, hein? Beijos, obrigada.